Bom dia. Bom dia, bom dia. É dia de organizar a tropa quarto de milha para o leilão. A mobilização dos campeiros na Fazenda Formosa, em Martinópolis, no Oeste Paulista, é para que tudo fique nos conformes para o nosso trabalho. Aproveitei para registrar o gosto pela labuta da Ramona. Há um ano por aqui, é apaixonada pela lida com a tropa. Eu comecei escovando dentro das baias. No começo era difícil de pegar, né? Tentava meia hora, uma hora, mas consegui. Aí depois vai escovando, aí depois leva pra guia, leva, marca o tempo, trago de volta. E a guia, o que é exatamente? É onde eles fazem o exercício, né? Vai para um lado, depois para o outro. E sobre a produção, o melhoramento do quarto de milha ao longo do tempo e a história. Cláudio Damascena entra em cena. Gerente das unidades Bartira, desde menino já convivia com os cavalos por essas terras. Nós morávamos nessa fazenda, lá no fundo. Lá tinha central de inseminação, tinha uma central hidrelétrica, então era um ponto. E eu tinha que vir estudar aqui, são 4 quilômetros. Então a minha história começa porque eu precisava vir e eu vinha a cavalo. Na verdade eu tinha medo de cavalo. Você tinha quantos anos aí? 6 anos. Meu pai já trabalhava aqui. Então eu pertenço à segunda geração de pessoas que foram agraciadas por trabalhar nessas fazendas. Então seu pai teve influência no seu gosto pelo cavalo? Ah, sim. Eu diria que todo o contexto onde eu nasci, que eu nasci nessa fazenda mesmo, tal, então sempre foi em torno do cavalo. E depois eu cresci no meio que os cavalos, quem tinha o bom cavalo e os vaqueiros que tinham o bom cavalo, era meio que assim, os ídolos da gente. Então a gente sempre cresceu querendo ter o bom cavalo, aprender a mexer com o cavalo, fazer o que os velhos faziam. E graças a Deus eu não aprendi muito, não. E o que é um bom cavalo, na sua opinião? Na verdade, um bom cavalo, ele é um companheiro de trabalho. Ele não é só aquele que te carrega nas costas, ele é um companheiro de trabalho. Ele é um animal esperto, inteligente. E em que ano, Cláudio, começa a história do quarto de milha aqui na fazenda? As fazendas Bartira, que ela é Swift King Ranch, então os primeiros têm um sufixo SKR, que é Swift King Ranch. Esses animais, eles chegaram aqui porque essas fazendas foram abertas em 53 e esses animais chegaram aqui em 26 de fevereiro de 54. Nesse navio veio um garanhão, Saltillo Júnior. Ele é um bulldog por definição, baixinho, grosso, tal, tudo. E assim eram os primeiros animais que vieram pro Brasil. Nesse navio também veio 36 tourinhos Santa Gertrudes e 236 novilhas Santa Gertrudes. A intenção de todo esse carregamento era a melhoria da pecuária, ou seja, animais melhoradores para o cruzamento industrial, que até então não tinha, e os cavalos para trabalhar na lida. Nessa unidade que nós estamos, na Fazenda Formosa, foram que teve as primeiras provas de quarto de milha no Brasil. Porque o quarto de milha veio para trabalho nas fazendas, no campo, lá toca boi e tal. E depois foram tendo as provas, e que hoje é o que fomenta o quarto de milha, são as provas. Hoje as pessoas compram cavalo ou raramente compram cavalo, ou um percentual muito pequeno para trabalhar no campo. São animais para prova. E como você define a tropa que carrega essa marca ao longo desses anos e que vai para o martelo? Pode ver dos lotes aí, você tem animais mais de pedigree de trabalho, bem fechado, e também os animais com um sangue, uma linha alta de velocidade.
porque é um mercado que tem hoje, por exemplo, de tambor e tal, tudo bem grande, laço. Então, a Bartira tem um mix do mercado. E é você que também prepara os acasalamentos? Junto com o Dr. Levi, nosso diretor, sim, somos. E o que vocês pensam, idealizam quando fazem esse planejamento? Na verdade, a gente pensa num outro, que é mais ou menos o que a gente vê ali. Bom, primeiro a gente tem que evitar aí as consanguinidades e para que você destina? Boa parte dos nossos, da nossa produção, tanto de equinos quanto de muares, são para as nossas propriedades. Então a gente sempre tem que privilegiar para os animais fortes, rústicos e em boas condições de trabalho. Na verdade, a gente procura sempre um companheiro de trabalho. Assim, a gente está colocando os lotes bem homogêneos. O que é diferente dos outros anos, que a gente está oferecendo fêmeas. A geração de 2021 das fêmeas, nós temos 6 fêmeas. E também esses animais têm, assim, por particularidades também, que a gente sempre preservou pelo pedigree, pela morfologia, mas hoje, esse ano tem um senão, que é a pelagem. Nós temos animais negros, rosílios, que eles foram entrando na seleção, não que selecionássemos por cor, mas é que sempre a gente, mas dessa vez tem esse vamos dizer, um que é mais. Com essa boa prosa, a gente encerra, claro, com um convite. Isso, dia 27 nós teremos nosso leilão tradicional, leilão desse ano virtual, das Fazendas Bartira, onde ofertaremos bovinos das raças Nelore e o cruzamento industrial, equinos e muares. Contamos com vocês. Fechou. Sucesso.